Oi, meninas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, para hoje, na aula de fundamentos, trouxe para a gente um pouquinho sobre a lavagem e esterilização dos materiais, né, que nós utilizamos dentro de um laboratório, e as vidrarias, né? Bom, eu trouxe na semana retrasada, né, gente? Foi sexta-feira passada que tivemos o feriado. Nós falamos sobre POP, né? Sobre procedimento operacional padrão, vocês se recordam? E quando falamos sobre POP, vocês viram esse modelo aqui que eu estou trabalhando com vocês, que é de um procedimento operacional padrão. Não sei se vocês estão lembrando aí mais ou menos. Aqui eu peguei um POP do LabClean, é bem conhecido aí pra gente, né? Um POP com todas os requisitos, né? Quem elaborou, quem aprovou, né? E tudo aquilo que a gente viu que precisa conter dentro desse tipo de protocolo. Então, eu trouxe aqui para a gente falar sobre a lavagem e a esterilização desses tipos de materiais, tá? Então, o foco nosso de hoje é sobre isso, tá? Aqui não... Opa, abri coisa errada aqui, meninos. Bom, vamos lá então. O primeiro objetivo desse tipo de lavagem e esterilização, né? Então, é padronizar, né? Então, padronizar procedimentos de lavagem de materiais e esterilização de vidrarias, utensílios em geral, tomando os devidos cuidados de forma que esses utensílios possam ser usados em qualquer área técnica do laboratório, já que a utilização dos materiais limpos é fundamental para a qualidade de resultado, né, pessoal? Eu não sei se vocês já tiveram controle de qualidade, eu acho que eu perguntei, mas eu não me lembro da resposta de vocês. Mas um dos pontos de controle de qualidade é manter todos os materiais, perdão, todos os materiais limpos. E a partir do momento, pessoal, que vamos imaginar assim, uma ponteira que é usada na pipeta, uma pipeta graduada, né, de vidro, ou um tubo de ensaio. A partir do momento que esses materiais não estão limpos o suficiente, não estão esterilizados o suficiente, aquilo ali para a gente já não serve mais, né? Então, aquilo ali já. Todo o exame que vai ser feito com aquele tipo de material já, digamos, foi para as cucuias, né? Então, um dos objetivos dessa lavagem e esterilização é padronizar e permitir, então, que esses materiais estejam limpos, para que o exame tenha qualidade, certo? Para que determinado resultado tenha qualidade, bom? Esse é o objetivo. E não só lavar, então vocês vão ver que sempre vai estar aqui, ó, lavagem e esterilização, porque toda vidraria tem que ser esterilizada. Muitas vezes, assim, numa aula prática, não tivemos, né, pessoal, nem a oportunidade de nos encontrar no laboratório, né? Porque quando eu ia começar a levar vocês, veio a pandemia aí, né? Mas muitas vezes na aula prática, a gente chega a não nem esterilizar o material, né? Porque vai ser utilizado só ali, a gente não vai diagnosticar nada, não vai estar mexendo com o material, né? Assim, tão infectante, né? Então, a gente às vezes não esteriliza, mas a gente precisa ter em mente que todo material precisa ser esterilizado, tá? Então, vocês precisam ter isso bastante em mente, na cabecinha de vocês, tá? Então, é lavar e esterilizar. E a etapa de lavagem, a gente vai ver que ela é bem assim criteriosa, porque não é simplesmente pegar uma esponjinha lá e lavar, não é bem assim, tá? Então, existem alguns pontos que a gente vai ver. E às vezes vocês estão se perguntando, mas por que eu tenho que aprender isso? Porque uma das funções também é essa, tá? Muitas vezes a gente também pratica esse tipo de procedimento, tá bom? Então a gente esteriliza vidrarias, tá? Então eu preciso saber mexer no autoclave? Sim, preciso, né? Vou até depois colocar um vídeo para vocês verem, tá? Então, tudo isso é um procedimento que precisa ser entendido, tá? Ok? Bom, então isso abrange a todos os setores do laboratório: microbiologia, hemato, bioquímica, uranálise, parasito, tudo, todos os setores. E agora a gente vai ver algumas definições, alguns conceitos. O que é descontaminação?
Então, descontaminar significa eliminar total ou parcialmente a carga microbiana de artigos e superfícies, tornando apto para o manuseio seguro, né? Então, descontaminar. Vou tirar ou tudo, ou praticamente tudo, de bactérias, de vírus, de fungo, de que possa estar ali naquele local, tá? Para que aquilo fique apto. Vou lembrar aqui de tudo, por exemplo, você tá numa sessão da hematologia, você pegou os esfregaços que você fez lá no momento da coleta do seu paciente, você fez esfregaço e subiu todas essas lâminas com o sangue, com os tubos, né, de sangue para a sessão. Você vai colocar essas lâminas ali em cima da bancada, né? Essa bancada, imagina, se ela estiver suja, tá, tudo bem, a gente não vai contaminar ali, né, a ponto de interferir no resultado do hemato ali. Mas não é o ideal, que a gente esteja com a bancada suja, né? Então, às vezes, suja de sangue que pingou, que caiu ali. Então, o ideal é que antes de você utilizar, por exemplo, essa bancada, você limpe, eu vou dizer como, e depois que utilizar, limpe novamente. Uma coisa que eu vou lembrar aqui é, nunca pense somente em você. Pense que depois de você, pode vir o seu colega, tá? E que o seu colega pode pegar tudo aquilo sujo, pode se contaminar, se tiver sangue ele não vê. Ou pensa mais. Pode ser que o seu colega estava ali naquela bancada, usufruindo dela, e ele saiu de lá e não limpou. E quem chegou? Você. E você não viu que a bancada estava suja e se contamina, tá? Então, olha só, descontaminar é importantíssimo, tá? Então, com álcool 70% para tentar eliminar, seja total, seja parcial, os microbianos ali, os micróbios, perdão, a carga microbiana. Processo de limpeza. Limpeza é um asseio, né, meninos? Quando a gente fala assim, nossa, fulano é muito asseado, ou seja, fulano é muito limpinho, né? Então ele gosta de todo limpinho e tudo mais. Então é o asseio ou a retirada da sujeira e do mau odor de qualquer superfície ou de qualquer ambiente. Eu lembrei de um negócio aqui da limpeza, né? Por exemplo, das mãos, né? A higienização das mãos. Todo mundo sabe, né, que o álcool, por exemplo, que é usado para desinfecção, né? Ele só pode ser utilizado quando as mãos estiverem limpas, né? Porque eu falei de sujeira aqui e eu acabei lembrando. A partir do momento que existe sujidade, só o álcool não adianta. Então, se existe sujidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar primeiro, né? Lavar, né? Água, sabão, né? Hipoclorito e depois o álcool 70. Desinfecção é o processo físico ou químico que elimina os micro-organismos, reduzindo seu número e impedindo a sua multiplicação, com exceção dos esporulados. Esporo é uma estrutura de reprodução, que, por exemplo, fungos apresentam, né? Então, desinfecção com álcool 70, né? É um processo que a gente está fazendo aí demais, né? Lavando as mãos, né, com água e sabão e depois passando álcool 70, que é o procedimento ideal. E o procedimento de esterilização é que você vai, por exemplo, colocar numa autoclave, né, o mais comum. Então, é o processo, seja ele físico ou químico, que destrói todos os tipos de micro-organismo. Aqui a gente falou que a desinfecção não destrói esporulado. Então, aqui destrói todos os tipos de micro-organismos, inclusive esporos de bactérias e de fungos, coisa que aqui não acontece. Implica na inativação total dos micro-organismos quanto à sua capacidade de reprodução, ou seja, impede que eles se multiplicam, mas não destrói as suas enzimas, suas toxinas, mas destrói esses micro-organismos, né? O mais frequente se faz através do calor, seja ele seco ou úmido. Se for úmido, vai ser através da autoclave. Se for calor seco, a estufa. E olha, a escolha de um ou de outro se dá em função do tipo de material que se esteriliza. Mas eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês sabiam já, mas eu acredito que sim. Quando nós, meninas, vamos aos salões de beleza, muitas vezes a gente observa que lá no salão tem uma estufazinha, né, pequenininha. Não sei se vocês sabem, mas a Anvisa proibiu
que os salões de beleza tenham estufas. O ideal é que salões de beleza tenham isso aqui, ó, autoclave, chamada autoclave de bancada. Posso colocar uma imagem quando a gente estiver conversando aqui, uma imagem para vocês verem. Então, a autoclave de bancada é o ideal, tá? Que se tenha, né, nesses salões de beleza, bom? Por quê? Por conta da temperatura que ela atinge, tá? Então, assim, o processo de esterilização feito por uma autoclave é muito melhor, tá? Então, o ideal é isso. Só que, né, meninas, infelizmente, a gente ainda vê em muitos locais, os salões, no caso, ter estufa e não autoclave, né? Mas, tá. A estufa de ar quente é geralmente indicada para esterilizar, olha só, materiais de vidro, instrumentos de metal e etc. Essa esterilização de calor seco exige exposição de material por pelo menos 1 hora, a 180 graus, tá? Então, olha só, temperatura altíssima, 1 hora, né? Um tempo, né, relativamente demorado em comparação a outro que a gente vai ver aqui. Esse de colocar na estufa, quando eu falo materiais de vidro, então é, por exemplo, um tubo de ensaio, que você efetua a lavagem dele, e em seguida, né, depois que ele começa você pode até colocar ele para secar já lá na estufa, ou seca, mas o ideal é colocar para secar na estufa para não ficar contaminando, não ficar pegando micro-organismos do meio. Então, ele foi lavado e leva para estufa para secagem e esterilização. Já a autoclave, que é o calor úmido, tem maior poder de penetração nos materiais, né? Então, por isso, ele é o método aconselhável para esterilizar instrumentos médicos, materiais biológicos, que é o nosso caso, reutilizáveis, tá? E as autoclaves a gente vai ver que ela funciona essa temperatura mesmo, 121 graus Celsius, ou que corresponde a uma pressão de 1 atm, 1 atmosfera, por prazo mínimo de 30 minutos. Eu vou explicar direitinho e vou colocar o vídeo de como se faz, tá? Então, as diferenças entre a estufa e a autoclave. Então, a gente vai lembrar sempre que o melhor método de esterilização é a estufa autoclave, a autoclave. Fechou? Belezinha? Vamos lá. A gente vai fechar mais esses 2 tópicos e eu vou interromper para não ficar tão comprido para vocês aí. A estrutura de pessoal e responsabilidade. Aqui no POP consta serviços gerais, responsável por toda a parte operacional que envolve lavagem de materiais e esterilização. Mas eu vou mostrar para vocês na resolução do conselho que traz que também a área técnica também é responsável pela esterilização de materiais, tá? De vidrarias. Vou mostrar isso para vocês na resolução do conselho. É por isso que eu estou passando aqui para vocês. O equipamento, geralmente, então, é uma estufa de secagem e uma autoclave, como nós falamos. Tudo bem até aqui? Então, a gente vai interromper e continuo com vocês no próximo vídeo. Muito obrigada!